qual que é a melhor forma, né, de agir. Então, assim, gente, num cenário ideal, vamos dizer assim, se a criança, ela tem uma dificuldade alimentar e os pais, eles procuram algum profissional, né, que tá orientando, né, e eles estão num processo de mudança de comportamento, ou tentando melhorar a rotina da criança, ou eles estão tentando criar novos hábitos para aquela família, para aquela criança, né? O ideal é que os avós que participam do dia a dia dessa criança, o ideal é que os avós sigam essas mesmas orientações, sigam a mesma rotina, sigam as orientações propostas, né? Para que aconteça isso que eu falei, para que todos falem a mesma língua, né? Isso facilita muito lidar com essa criança com dificuldade alimentar e ajuda muito no processo dela de melhorar a alimentação, tá? Porque se cada um faz de um jeito, a criança fica confusa, né? E ela não vai entender muito bem o que tá acontecendo agora. Meu pai ou minha mãe agora tá fazendo isso quando eu não como, mas minha avó deixa. E fica aquela confusão. Como eu disse, se é algo eventual, isso não tem problema algum, né? Mas se isso faz parte do dia a dia da criança, vai haver conflito e vai haver dificuldade para essa criança e melhorar o padrão alimentar dela, tá bom? Aí você pode pensar assim, mas eu já tentei conversar, falar, mas com minha mãe não adianta falar. Né? Ela não concorda do meu filho, por exemplo, poder escolher o que ele quer comer dentre o que eu tô oferecendo. Ela acha que tem que comer de tudo. Ela fala, eu fazia isso com vocês e todo mundo comia direitinho, sabe aquela fase? Eu sempre fiz isso, eu fazia isso com vocês, eu nunca tive problema nenhum. Isso frequentemente isso frequentemente a gente escuta, né? Mas o que a gente precisa fazer? Entender que ela é de outra geração, né? E a gente precisa envolver essa avó, esse avô, envolver mesmo nesse processo, chamar ela, conversar, né? Envolver ela, mostrar as novas diretrizes, às vezes até levar essa avó na consulta com o pediatra, com a nutricionista, com o profissional da saúde que está orientando, né? Para ela entender toda a teoria atual mesmo, para ela entender as novas diretrizes, o porquê daquilo, né? Inclusive explicando os malefícios dessas práticas que ela acredita que sejam adequadas, explicando aí os porquê não fazer, né? Quais os malefícios para a criança. Porque, gente, ela tá agindo daquela forma porque ela acha que é o certo, né? Ela não tá agindo de propósito para te enfrentar. Ela acha realmente que é o certo e que é o melhor para a criança, né? Ela quer o bem da criança, ela ama a criança, isso é indiscutível. Então a gente precisa chamar esses avós para participarem aí desse processo, explicando as novas diretrizes, né? A gente escuta muito também assim, com a minha mãe não adianta falar, ela dá guloseimas escondidas pro meu filho, escondidas, né, de mim pro meu filho. E ela fala assim, eu dava doce pra vocês desde 3 meses de idade, ninguém morreu por causa disso. Né? Essa frase, ninguém morreu por causa disso, também é uma coisa que tira a gente do sério, né? Porque, a gente não morreu, mas a gente podia estar melhor, né? Então, quantas histórias que eu já ouvi, né? De mães com ódio mortal das avós que deram açúcar para criança com menos de 2 anos, né? Mesmo sabendo que a mãe não dava açúcar, por recomendação médica mesmo, né? Elas falam, coitado do menino, você tá fazendo isso com ele, né? E a gente se sentindo péssima, né? E a gente tentando fazer o melhor também. Então, assim, são muito comuns esses conflitos.
E assim, pensar que muitas vezes, por que os avós dão doces, guloseimas para os netos, né? Muitas vezes a manifestação de afeto, né, que eles sabem expressar pelas crianças é pela comida, né? É geralmente doces que as crianças gostam, né? Então tem esse lado. Então, novamente eu falo, a gente precisa envolver, chamar para conversar, envolver esses avós no que a gente acredita, mostrando as novas diretrizes, mostrando as novas recomendações, muitas vezes levando mesmo esses avós nas consultas médicas, se isso for necessário, né? Explicando os malefícios dessas práticas que eram aceitas anteriormente, mas que não são mais indicadas hoje, né? Mostrando os malefícios para as crianças, tá bom? Imagina a situação, né? A criança passa, os pais trabalham e a mãe faz milhões de coisas, trabalha fora, cuida da criança também, e 2 dias da semana essa mãe deixa o seu filho na casa dos avós para poder trabalhar. Então, 2 dias na semana, então é muito frequente. Então, ou seja, os avós aí participam da educação da criança, né? E imaginem que essa criança tem uma dificuldade alimentar. Ela não come nada, né? A avó oferece biscoitos e frutas toda hora. Sabe aquele negócio? Quer uma banana? Aí vai dar uma mordidinha na banana, uma banana. Nem come a banana inteira não, dá uma mordidinha na banana. Aí, olha o biscoitinho. Aí, meia hora depois, come um biscoitinho, né? Uma rosquinha. Aí depois, come um pedacinho de bolo. Tudo pouquinho, mas a criança belisca o dia inteiro. E aí, na hora do almoço, o que acontece? A criança não quer comer. E a avó lá fica pelejando com a criança. Senta do lado e fica. E fica tentando que a criança coma, mas a criança não tá com fome, né? E aí, o que ela fala? Tem que comer tudo para ganhar a sobremesa. Se você não comer tudo, você não vai ganhar a sobremesa. Se você não comer tudo, eu não vou deixar você assistir o desenho. E a criança não comeu tudo, né? Porque ela não conseguiu fazer a criança comer tudo. Mesmo assim, a criança comeu a sobremesa, foi assistir o desenho dela. E aí, preocupadas que a criança não comeu tudo, ou não comeu direito, né? Continuam o resto do dia oferecendo os lanchinhos, né? E tudo picado, sem aquela rotina de horários que foi recomendada. Então, e além disso, frequentemente elas acham que a criança tá muito magrinha, que tá desnutrida, né? Isso é uma percepção também muito comum das avós, dos avós em relação aos netos. A criança tá muito magrinha, muito minhozinha, né? Especialmente as crianças que são naturalmente pequenas, vamos dizer assim. Então, gente, diante dessa situação, o que fazer, né? É isso que eu já falei um pouquinho aqui com vocês, né? Os pais, eles devem ter uma conversa aberta mesmo com os próprios pais sobre como vêm os problemas alimentares do seu filho e sobre como devem fazer para agir em conjunto, né? Eles devem falar, olha, eu preciso da ajuda de vocês são muito importantes, né? E o ideal, né, para a gente ajudar, né, o João a comer melhor, todos os adultos, eles precisam transmitir a mesma mensagem para a criança. Senão a criança não vai aprender, ela vai ficar confusa. Então é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Vocês podem interagir comigo, manda perguntas, comentários, dúvidas, eu tô à disposição aqui nesse canal, tá bom? Se você acha que esse conteúdo pode ser útil para alguma mãe, para alguma avó, para algum avô, né, compartilha, tá bom? Me sigam no Instagram, Facebook, YouTube, tá? É sempre o Crescer Bem, tá joia? Então, até mais. Vejo vocês aí na próxima aula. Um beijinho. Tchau, tchau.